Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, abramos a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Eclesiastes. Glória a Deus. O capítulo é o de número 9. Glória a Deus. Capítulo de número 9. Iremos fazer menção dos versinhos de número 8, 9 e 10. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Depois nós vamos fazer um coral aqui para louvar o Senhor, tá bom? Depois nós prega a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Promete que vocês vão me ajudar? Glória a Deus. Alguém falou sim aí, hein? 8, 9 e 10 eu disse, né? Do capítulo 9 de Eclesiastes. Diz assim: em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida, e o teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém. Agora você senta e abre comigo o louvor 469 da harpa. Eu gostaria de louvar a Deus com você, como um coral, tá bom, irmão? Mas você tem que me ajudar, porque eu não sou muito bom para cantar, mas se você me ajudar, o negócio vai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando angelical trombeta nesse mundo explodiu, bem bonito, meus irmãos. Abre essa boca e louva a Deus bem bonito. Dá para melhorar, glória a Deus. Dá para melhorar, aleluia. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, louva a Deus com alegria. Louve a Deus com alegria. O meu nome ouvirei, Jesus. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado, louve a Deus com alegria. O meu nome aleluia. Passarão a terra, o mar, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei. Eu tenho essa esperança, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Eu espero ouvir Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, que música. Oh, aleluia. Que aleluia, satisfação vai ter naquele dia. Aleluia. Quando Jesus chama nós pelo nosso nome. Aleluia. Lá nos altos céu fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória,
O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus. Quem tem essa vívida esperança no seu coração, glória a Deus. Quero falar para você, aleluia, que não está muito longe. Está muito longe não. Meus irmãos, aleluia, eu quero aqui, em rápidas palavras, louvar a Deus pelo nosso irmão João e a irmã Laodiceia, né? Não me perdoa, tá bom, irmã Laodiceia, irmão João, que nos fez esse convite. E é bom estar aqui, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Juscelino, né, meus irmãos? E eu quero louvar a Deus também, aleluia, pelo nosso ídimo. O nosso ídimo, Deus está fazendo uma obra, pastor Juscelino, tá? Uma bênção. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos da nossa área do ID. E o Senhor tem visitado o nosso arraial lá para a glória do nome dele, tá, irmãos? Glória a Deus, tá? Uma benção o nosso ID, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos bem sabem, aleluia, que o Salomão, ele escreveu 3 livros na palavra de Deus, né? Na Bíblia contém aqui 3 livros que o Salomão, o rei Salomão, o filho de Davi, ele escreveu. E os livros que ele escreveu, um ele escreveu com a paixão, o outro ele escreveu com a razão, o outro ele escreveu com a experiência. O primeiro livro que ele escreveu foi fruto de uma paixão, não sei se eu devo falar avassaladora que ele viveu, mas ele viveu uma paixão tão forte que lhe custou o livro de Cantares, não é? Aleluia, o Cantares de Salomão foi uma carta de amor que ele compôs a uma jovem sulamita, não é? Glória a Deus. Ele ficou tão apaixonado por ela, e no fogo da paixão que ele teve pela sulamita, ele escreveu uma carta de amor para ela, chamada Cantares de Salomão. Nós chamamos de Cantares de Salomão. E ele estava tomado pela paixão, ele estava tomado por um sentimento bom pelaquela moça, e isso lhe custou o seu livro. Depois, aleluia, de escrever o livro de, aleluia, Cantares de Salomão, que ele se dirigia, aleluia, para uma jovem. Ele era um homem experiente, já teve vários casamentos, não é? Salomão, ele não foi um rei de guerra, ele era um rei de alianças. Pode ver que na trajetória de Salomão não existiu muitas guerras, ele não travou combates acirrados igual seu pai e outros reis de Israel, não. Ele era um homem, quando ele queria, aleluia, fazer aliança com a nação, era normal que ele ia lá e se casasse, né? Ele tinha um jeito diferente de fazer alianças, não é? E movido por esses casamentos, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelas suas concubinas, ele decide que é hora de deixar um legado para, aleluia, os seus filhos. Ele escreve os livros de Provérbios, e os irmãos podem ver que quem lê o livro de Cantares, uma carta de quem está apaixonado, e vai para o Provérbios, vê, aleluia, um contraste diferente, porque no Provérbio ele está escrevendo com a razão, ele está escrevendo com a experiência de quem já vinha lidando com a vida por algum tempo. Então, depois dele escrever os seus provérbios, depois dele escrever a sua carta de amor, não é, por conta da paixão, dele escrever um legado para os seus filhos no livro de Provérbios, aleluia, ele parte para o terceiro e último livro da sua vida, em que ele escreveria. Esse livro é o que nós, aleluia, lemos os versos nele agora, o livro de Eclesiastes.
E a gente observando, eu estava estudando o livro de Eclesiastes para poder falar aos irmãos aqui, e eu notei que no Eclesiastes, aleluia, o Salomão que escreveu uma carta de amor, o Salomão que escreveu muitos provérbios cheios de sabedoria, de conselhos, de direcionamentos fortíssimos, ele vem para o Eclesiastes e escreve, aleluia, um livro, aleluia, com maturidade, com experiência. Ele escreve um livro, e quem lê o livro de Eclesiastes percebe que ele está escrevendo como quem está vivendo a terceira parte da sua vida, e aleluia, ele vai falar lá no finalzinho do Eclesiastes, olha que ele realmente já estava de partida e por aí afora. E ele, meus irmãos, ele começa, aleluia, a escrever o livro de Eclesiastes, e notando o livro percebe que ele faz uma reflexão, aleluia, da vida. E ele começa dizendo, aleluia, no capítulo 1, do verso, aleluia, 1 ao 11, ele começa a dizer que a vida era uma mesmice, era uma eterna mesmice, que o que aconteceu hoje já aconteceu ontem. Olha só, o verso de número 5 e 6 do primeiro, aleluia, capítulo de Eclesiastes. Olha, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus ciclos. Todos os ribeiros vão para o mar, e o mar... 5 e 6, me perdoe, irmãos, olha, nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando, e o vento volta fazendo os mesmos ciclos. Ele vai observando e ele vai escrevendo o livro, aleluia, fazendo uma analogia, falando, nossa, não tem nada de novo debaixo do sol, não existe novidade, porque o que fizeram hoje já se fizeram antes. E eu percebo que o dia amanhece, o dia anoitece, o vento sopra, torna a soprar, para, os rios correm para o mar, e tudo isso aconteceu nos meus dias, certamente aconteceu nos dias dos meus pais, dos meus avós, e depois que eu passar será da mesma coisa. Ele continua fazendo a sua reflexão, capítulo 1, verso 1 a 11, ele fala da eterna mesmice. O dia amanhece às 6, às 18 o dia se acaba, e ele estava dizendo mais ou menos isso. No capítulo de número 2, verso de número 1 ao 11, ele fala, aleluia, da vaidade das possessões. Ele fala, louvado seja Deus, que não adiantava, aleluia, empreender, plantar jardim, fazer pomares. Olha só o verso de número 11 do capítulo 2, quer ver? Olha, escuta aqui, eu olhei para todas as obras que, aleluia, fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha trabalhado, que eu tinha feito, e eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Os irmãos percebem que ele está fazendo uma reflexão, e ele está entendendo que o que ele está vivendo, todo mundo já tinha vivido, e todo mundo iria viver exatamente o que ele já tinha vivido. Escute bem, capítulo, então aqui, ó, nesse trecho aqui, ele fala da vaidade das possessões, que não adiantava correr. Ontem eu estava trabalhando ali pela região do shopping Buriti, e veio um rapaz trabalhar comigo ontem. Eu precisei de alguém para trabalhar comigo. Ele veio e ele viu cantando um louvor da harpa, igual nós cantamos aqui. Eu tenho por costume de trabalhar louvando a Deus, seja assobiando, seja cantando. E ele disse, tu é crente, né? Porque eu vi tu cantando louvor da harpa. Eu disse, sim, eu sirvo a Deus. E ele falou, olha, sabia que eu sou afastado? Eu já servi a Deus, e já tem tanto tempo que eu não vou mais para a casa do Senhor, que eu não sirvo mais a Deus. E no saco de cimento que estava no meu caminhão, eu tinha um ó assim, lá eu falei, olha, a vida é desse jeito aqui, jovem. Eu coloquei o dedo no ó assim na parte de cima, e disse, a sua vida começa aqui.
eu girei o O assim, e falei, ela começa aqui, vai virando e termina exatamente aqui, aonde ela começou. E assim é a nossa vida. E quando Salomão, ele vai fazer a reflexão do livro de Eclesiastes, ele começa a dizer, olha, aleluia, essa vida que nós vivemos aqui é uma eterna mesmice, aleluia. Ele vai caminhando na descrição do teu livro, e ele vai dizendo, olha, as possessões, aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós vamos gananciosamente, gastando nosso tempo, gastando a nossa saúde, para adquirir, para conquistar, não passa de meras vaidades, porque nós vamos morrer, e tudo que nós conquistamos, aleluia, será gasto, será dissipado, será, aleluia, consumido por alguém que não trabalhou, por alguém que não suou, por alguém que não deu sangue para ter o que nós tínhamos. E ele fala, então, que proveito teve essa correria, que proveito teve esse desgaste? Eu entendo que nós estamos trabalhando para o vento. Não reflexão forte isso, irmãos. Não um negócio forte isso aqui. Escute bem, louvado seja Deus, no capítulo de número 12, do verso de número, no capítulo de número 2, do verso 12 ao 17, ele fala da vaidade da sabedoria. Olha só até onde ele vai, olha o que diz o verso, aleluia, 16 e 17 do capítulo 2, olha, porque nunca haverá mais lembrança dos sábios. Eu estou lendo o capítulo 2, verso 16 e 17, vaidade da sabedoria, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim também morre o tolo. Pelo que aborreci essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo era vaidade e aflição de espírito. Os irmãos percebem que ele vai refletindo sobre a vida, então ele descobre que a vida no capítulo 1 é uma eterna mesmice. O que tinha acontecido com ele, com pessoas antes dele, aconteceu com pessoas que viriam depois dele, aconteceria. E depois ele vai analisando e descobre, aleluia, que ter possessões, gastar a vida, gastar a saúde, aleluia, para adquirir, para conquistar. A Bíblia fala assim, maldito, ai daquele que compra a terra toda como que se fosse tua. Então ele descobre que toda a tua riqueza, todas as tuas conquistas, todas as tuas possessões não passava de mera vaidade. Escute bem, aleluia, no capítulo 2, verso 12 ao 17, ele analisa e ele recebeu sabedoria que vinha de Deus, porque um dia Deus aparece para ele e fala, Salomão, pede o que você quer que eu vou te dar. Ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, porque esse povo é grande, esse povo precisa ser conduzido, e o Senhor me dando sabedoria, tá bom. A sabedoria com que Salomão escreve a carta de amor, mulher nenhuma nesse mundo, pastor Edilson, o pastor Jason, o pastor Juscelino, aleluia, recebeu cartas com palavras de amor tão bem, aleluia, compostas, tão bonitas, igual a que recebeu as cartas de Cantares, aleluia. Pai nenhum escreveu conselhos tão sábios, tão, aleluia, inteligentes como os filhos de Salomão receberam, contido no livro de Provérbios, aleluia. Então nós estamos falando de um homem que tinha uma sabedoria acima da média, mas ele faz uma pausa aqui no livro de Eclesiastes. Ele fala, olha, eu entendi que com toda a sabedoria que o sábio tem, do mesmo jeito, aleluia, dotado, cheio de sabedoria, morrerá o sábio e morrerá o tolo. Então eu percebi que também isso é simplesmente
simplesmente vaidade. Os irmãos percebem que ele vai refletindo e ele vai chegar em uma conclusão. Escute bem, capítulo de número 2, verso 18 ao 26, ele fala da vaidade do trabalho. Olha lá, o verso 18 e 19 do capítulo 2, escute bem: também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Está vendo? Levantei cedo, madruguei, ralei, me lasquei todinho, e agora vou ter que deixar para o cabo que está vindo atrás de mim aí, ó, que está vindo depois de mim. Olha só o verso 19. Vamos ver o 18 e emendar com o 19. Eu aborreci todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, tá vendo? Ele está indignado, ele fala: rapaz, mas acaba vai montar no que é meu, e se ele for um tolo? Gastei tempo, gastei saúde, gastei dinheiro, tive que equilibrar os meus investimentos, tive que ter inteligência para investir nos pontos certos, para ter o que eu tenho, e agora eu percebo que eu estou velho, vou morrer, e quem vai vir depois de mim vai pegar o prato já cheio, e nem sabe se ele vai ser sábio ou se vai ser tolo para administrar aquilo que eu deixei de graça para ele. Aí ele fala, ó, e quem sabe se será sábio ou tolo, contudo, ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também eu vi que isso é vaidade, não resolveu muito. Adiantou muito eu ter feito tudo o que eu fiz. Adiantou muito. Aí ele segue, capítulo 3, verso 1 ao 8. Ele mostra para nós que, aleluia, a nossa vida, a vida dele, a minha vida, a nossa vida, está dentro de um cronômetro, o ciclo da vida. A vida é dividida em 4 partes, é um ciclo dividido em 4 partes. Qual é, aleluia, as partes que compõem o ciclo da vida? Primeiro, nascer. Segundo, crescer. Terceiro, reproduzir. Quarto, morrer. E aleluia, não tem um ser humano, aleluia, que escapará desse ciclo. Ei, se você já nasceu, dê um glória a Deus para eu saber. Se você já cresceu, dê outro glória a Deus. Se você já reproduziu, dê outro glória a Deus. Aleluia, o pastor está emendando aqui, glória a Deus. Então resta você, aleluia, se preparar para, aleluia, o que o Salomão disse no capítulo 12, no verso de número 1, a epígrafe do texto do capítulo 12, verso 1, diz assim, ó: a mocidade, ela deve se preparar para a velhice e para a morte. Aleluia, livro de Amós fala assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então você que já nasceu, você que já cresceu, você que já reproduziu, está aguardando a chamada da tua senha. Aleluia, Salomão, ele começa o capítulo 12, onde eu quero encerrar a minha participação aqui, dizendo: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais eu venho a dizer: não tenho neles contentamento.
Testamento. Aqui está falando um homem, sabe que tipo de homem que está falando aqui? Um homem que quando ele bateu o olho naquela sunamita, o coração dele ardeu, ele ficou apaixonado. Em todo lugar que ele olhava, ele via a sunamita. Ele respirava, ele sentia o cheiro dela. Sabe quem está falando aqui? Um homem que depois de escrever a carta sunamita, ele olha para um monte de filho, um monte de mulher que ele tinha, e ele fala: já não sou mais aquele galanteador barato, que galanteava as mulheres, que conquistava elas, que coloquei, aleluia, aliança no dedo de 700 mulheres, que coloquei, aleluia, eu tive 300 concubinas. Não, agora eu tenho que deixar um legado para esses meninos, para essas mulheres, para essas criançadas. É o mesmo homem que escreve o livro, aleluia, de Provérbios. Esse mesmo homem, quando ele vai fazer, aleluia, a reflexão da vida no livro de Eclesiastes, ele é um homem que já está cansado, ele é um homem que já está com os dias avançados, ele é um homem que quando ele fala: olha, a mocidade deve se preparar para a velhice, para a morte, ele está falando com quem está caminhando para a sepultura, e a sepultura está perto dele, mas ele deixou um legado, ele deixou composições, ele deixou conselho, e ele fala para nós hoje. E ele continua: lembra-te do teu Criador. Ô, irmãos, quem tem 20 mais, levante a mão assim. 20 mais. Baixe a mão. Quem tem 30 mais? 40 mais. Irmão, já percebeu quem tem aí depois dos 35 para 40, que passou do 18 para 40 é pouquinho tempo? Quem percebeu isso? Eu fiz 18 ontem. Já vou fazer 50, irmão Ruth, vê se pode. Fiz 18 ontem. Já vou fazer 50, mãe da Emily, vê se pode. Passa rápido demais. E se nós não aproveitarmos para adorar a Deus, para servirmos a Deus, para andarmos em comunhão com Deus. O Salomão disse assim no verso de número 2: antes que escureça o sol, ele está falando da sua visão, a luz e a lua e a estrela, e torne a vir as nuvens depois da chuva. Ele está falando de um homem que não consegue mais enxergar. No dia que tremer os guardas da porta, ele está falando dos seus braços, das suas pernas que não tem mais vitalidade. Ele está falando dos teus olhos, que talvez está com catarata. Ele está todo, aleluia, sentindo as consequências da velhice. Antes que, aleluia, se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e torne vir a nuvem depois da chuva, no dia que tremer os guardas da casa, os seus braços, as suas pernas curvarem o homem forte e cessarem os moedores. Ele está falando dos seus dentes, que já caiu um, já cai o outro, ele não consegue mais nem comer direito. Olha só, no dia em que tremer os guardas da casa, circunvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecer os que olham pela janela, as duas portas da rua se fecharem. E ele vai decorrendo o que ele está dizendo. Olha só, as duas portas da rua se fecharem, a sua visão, aleluia, por causa do baixo do ruído da moedura. E lá no capítulo de número 7 do verso, aleluia, no versinho de número 7 do capítulo 12, ele está tão certo que ele vai pisar na sepultura. Ele diz: então, depois que estiver dessa maneira, a velhice ter chegado, o vigor ter ido embora, tudo ter se acabado, ele vai lá para o verso 7 e fala: e o pó volte à terra como era. O Senhor disse para Adão assim: olha, Adão, porquanto tu és pó, e em
pó você vai se tornar. E Salomão, vendo as suas fragilidades, vendo a sua velhice, refletindo, percebendo, louvado seja Deus, que a vida era uma eterna mesmice, percebendo que adquirir possessões, viver gananciosamente, esquecido de Deus, esquecido de adorá-lo, esquecido de servir a Ele, de ficar agarrado aos teus pés, porque quer conquistar outro carro, quer outra casa, quer mais salário, quer mais dinheiro. Ele disse: não adianta nada isso é besteira, isso é enfado, isso é correr atrás do vento. Ele olha para ele, buscou sabedoria, buscou conhecimento. Depois que ele recebeu tudo, ele olha e fala: olha, tão sábio, tão inteligente, eu percebi que eu vou morrer igual o tolo. A conclusão da sabedoria dele, onde foi, irmão Lucas? Ele disse: eu estou tão inteligente, tão sábio, tão rico, tenho tanta coisa, mas eu percebo que eu vou morrer igual o tolo. E quando eu morrer, passar poucos dias, ninguém se lembrará mais de mim. Se eu questionar qualquer um dos irmãos aí, se você perguntar para mim: irmão Márcio, como é o nome do teu pai? Sebastião de Oliveira, do teu avô, José Dias, do teu bisavô, já não sei. Por quê? Porque o homem, quando ele se vai, ele é esquecido. E ele disse: eu entendo que a sabedoria que eu adquiri não adiantou de nada. Olha, aleluia, ele vai dizendo que trabalhar, tudo isso é uma vaidade, que é uma grande besteira, porque as pessoas, aleluia, vão gastar aquilo que não conquistaram. Não, que você não deva trabalhar, porque Paulo diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Ele está dizendo sobre a ganância. Né, meus irmãos? Quantas pessoas que é muito crente, como se dizem por aí, até do retetar enquanto está desempregado, enquanto está quebrado. Mas arrumou um serviço, arrumou um jeito de ganhar um dinheirinho, primeira coisa que esquece é do endereço da casa de Deus. E ele vem dizendo: olha, a questão é a seguinte, eu cheguei numa dedução, no resumão que eu fiz aqui no meu livro, aleluia, de Eclesiastes. Eu quero fechar o livro. Ele vai dizer, dizendo a seguinte coisa: danar de tudo que eu fiz, o fim de tudo o que eu analisei, que eu meditei, que eu extraí daquilo que eu parei para refletir, eu entendi que a melhor coisa é temer a Deus e guardar os teus mandamentos. Ei, não deixe de temer a Deus. Não troque as coisas dessa vida, aleluia, pela tua comunhão com Deus. Não troque os negócios dessa vida, que são todos passageiros. Lembra o que ele disse? Olha, aleluia, o dia nasce, o dia anoitece, o vento vai, o vento volta. Eu percebo que essa vida é eterna mesmice. E aleluia, vai mais além. Em Salmo de número 90, verso de número 10, diz assim: a duração da nossa vida, ela é de 70 anos, aleluia. O que passa disso e chega até os 80, o melhor deles, diz bem assim, o melhor deles é enfado, é canseira, passa rápido e nós voamos. Essa moça que Salomão escreveu a carta de Cantares para ela, possivelmente ela era a mesma virgem que pegaram ela e colocaram do lado do seu pai Davi. Olha só como é que é a vida. Davi, rei de Israel, um dos reis mais bem-sucedidos, aleluia, bonito, galanteador na sua mocidade. Mas chegou um momento, o pastor Jason, ele está deitado na sua cama, tremendo de frio. Irmão Adilson, eles pegam a virgem linda, bonita, que Salomão se apaixona por ela, põe do lado de Davi.
Davi na mesma cama, deitadinho com ele para aquecer. Davi ficou inerte, não tocou naquela virgem, não conheceu ela. Sabe por quê? Porque essa vida é passageira, e aquilo para Davi não tinha mais importância, não tinha mais prazer a carne dele. Assim é a vida, meus irmãos. Teme a Deus, busque a Deus, consagre a tua vida, viva na presença de Deus, tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com o Espírito Santo, porque as coisas dessa vida, elas vão passar. Você tem data de validade, eu tenho data de validade, mas aqueles que estão confiantes no Senhor, eles são como os montes de Sião, eles estão aguardando o Senhor chamar o teu nome um dia. Eu fecho minha participação com um coro. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei. Eu espero ansiosamente esse dia. Deus abençoe o pastor Celino. Amém, irmão? O maior segredo da vida é viver, irmão. Tem muita gente querendo viver amanhã, e outros que estão chorando porque não viveu ontem. Mas eu prefiro viver o agora. E o agora com Deus é o melhor momento. Amém? Amém? Sabendo que o seu fim é a morte. Então você já sabe disso, né? Apresentar as pessoas que estão nos visitando.